Senhor presidente, companheiro Thieres, companheiro do bloco, moderador, quero cumprimentá-lo, assim como também o senador José Medeiros, que acaba de usar a tribuna. E ontem mesmo ele fazia um pronunciamento aqui, falando da questão das dificuldades das licenças ambientais, principalmente no nosso estado. O nosso estado é um estado de 900 mil quilômetros quadrados, com 3 ecossistemas. Pertencemos à região amazônica, à região do Cerrado e também o Pantanal. Um estado com 3,5 milhões aproximadamente de habitantes, em todo esse grande território. E por estar no centro do Brasil, no centro da América do Sul, nós temos, claro, muita dificuldade na questão da nossa logística de transporte. Somos o estado maior produtor de grãos desse país, aqui tenho insistido em dizer, um estado que não temos explorado nem 1% do nosso potencial mineral e, portanto, um estado solução para o Brasil. Mas a logística ela é fundamental para que a gente possa ampliar essas oportunidades a quem vive no nosso estado e também, claro, gerar mais riqueza para o Brasil, melhorar a nossa balança comercial, que Mato Grosso, sem dúvida nenhuma, tem sido um estado extremamente positivo nessa questão das exportações, que ajuda a nossa balança comercial. Agora há pouco, senador Medeiros, estava eu a ligar para a presidente do IBAMA, exatamente porque tivemos uma audiência com a presidente do IBAMA ainda no mês de novembro do ano passado, em relação à BR-242. A BR-242 que liga exatamente a região do Araguaia com o nortão do Mato Grosso. Vossa Excelência estava nessa audiência e a presidente do IBAMA nos garantiu que no mês de dezembro do ano passado ela liberaria as licenças ambientais para que a gente pudesse concluir essa obra, senador Thieres, que já tem as suas 2 extremidades prontas. Só falta 2 trechos no meio da rodovia para interligar uma vasta região de desenvolvimento, a nossa última fronteira agrícola do estado, que é a região do Vale do Araguaia, que mesmo o Mato Grosso sendo esse estado campeão de produção, de produtividade também, tudo o que se produz no Mato Grosso pode se produzir só na região do Araguaia, assim como também tudo que produz em termos dos produtos agropecuários do Brasil, o Mato Grosso pode produzir também a mesma quantidade. Então, somos um estado solução. Como eu dizia, a presidente do IBAMA marcou data, chamou os técnicos naquela nossa audiência, senador Medeiros, e que em dezembro essa licença seria liberada. Após isso, senador Medeiros, eu já procurei o IBAMA e não consigo mais uma audiência com a presidente do IBAMA. Agora há pouco eu falava com a secretária que me atendia o telefone e dizia à secretária: olha, eu não quero deixar um recado mal educado a você que não tem a responsabilidade de tomar a decisão. Então, eu quero, ao contrário, lhe pedir desculpa porque você tem que ouvir o meu telefonema, mas na sua função que você repasse ao meu telefonema que nós precisamos encontrar pelo menos uma oportunidade de falarmos para saber quais são essas dificuldades para a liberação de uma licença ambiental de uma estrada tão importante. Agora há pouco eu estive no Ministério da Justiça também, onde temos uma estrada lá que é a BR-070. Essa estrada foi construída com recursos do governo do estado. Mesmo sendo uma BR, o estado de Mato Grosso se endividou, buscou recursos junto ao Banco Mundial para construir uma estrada federal. E essa estrada cruza uma reserva indígena, a reserva do Meruri, e não tem acesso para que os índios possam chegar à estrada. Não tem um trevo, não tem as vias de segurança, os acessos de segurança. Então, os acidentes são praticamente diuturnos. Claro que, felizmente, nós temos hoje uma estrada bem conservada, bem mantida, mas o Ministério do Transporte está lá com um projeto pronto, com um recurso que trabalhamos no orçamento, já aprovado. Eu fui relator da LDO o ano passado, colocamos recursos no orçamento, está aprovado. Uma estrada que está pronta há mais de 30, 40 anos,
e o Ministério do Transporte não consegue a licença ambiental para fazer as melhorias necessárias. Então, Vossa Excelência, senador Medeiros, gostaria de... Muito obrigado, senador Wellington, pela oportunidade. E vale dizer, senador, que essa licença que Vossa Excelência acabou de dizer sobre a 242, que eu estive lá presente na reunião, vi a luta, havia o compromisso. O Brasil tem que saber que essa mesma licença da 242, quando a Valec fez aquele projeto da ferrovia, a ferrovia passa pelo mesmo trecho, são as mesmas comunidades, é o mesmo terreno, todas as licenças estão prontas, foi um projeto caríssimo. Quer dizer, por que o projeto, a licença ambiental que servia para o trem, não pode servir para a estrada? É a gente gastar o dinheiro que não tem. Vossa Excelência muito bem colocou, e eu quero dizer aqui aos mato-grossenses e brasileiros que o senador Wellington já está aqui há quase 30 anos. Eu, não que ele seja tão velho, mas na minha adolescência eu já acompanhava o trabalho dele e ficava indignado, porque ele falava de estrada, mas como é que essa estrada não sai? Agora eu chego aqui e vejo, e por isso ontem eu estava tão indignado, de ver que o Ministério quer fazer a obra, as pessoas precisam da estrada, e essas filigranas, as filigranas das leis e dos regulamentos no meio, não é nem da lei, é a ideologia de muita gente pelo meio que vai arrebentando. Lá na ponta o sujeito fica falando, aquele senador Wellington é um incompetente que não consegue, não sei o quê, só fica... Mas olha, a luta aqui é cotidiana para que saia. O estado de Mato Grosso, hoje no norte de Mato Grosso, sul do Pará, estão tudo atolados, senador Wellington, 400 carretas lá atoladas e não tem como. E o Brasil quer ir para frente, mas não dá. Eu vi que certa vez o Lula disse que se Brasília tivesse que ser construída hoje, em 4 anos, o Juscelino Kubitschek não construiria a cabeceira do aeroporto JK. Estou começando a acreditar que ele estava certo. Então, nós precisamos realmente, senador, agora há pouco, o senador Wellington me dizia que, falou, olha, nós temos que começar a unificar os senadores que têm essa mesma pauta, da gente ir para cima junto, porque os interesses são os mesmos em quase todos os estados, e vamos ter que fazer isso. Não é nada contra a presidente do IBAMA, não é nada, mas a presidente do IBAMA, que já saiu da Câmara, sabe como funcionam as coisas, ela não pode se dobrar aos caprichos de técnicos que não têm o mínimo interesse em que a obra saia. Esses órgãos vão se tratando, eles vão virando órgãos em si mesmo. O AFUNAI, o IBAMA, eu quero que eles funcionem, que eles existam, mas que funcionem bem e que cumpram a finalidade a que foi proposta. O senador Wellington citou agora a BR-070, os índios estão morrendo atropelados lá e criam uma revolta a cada vez. Então, eu agradeço, senador Wellington, por essa parte e dizer que aprendi mais uma hoje. Quando eu ficar irritado com alguém que não quer, eu não vou desabafar na secretária, vou simplesmente dizer, olha, eu não quero passar um recado mal educado, eu achei ele... foi uma ironia finíssima. Muito obrigado. Pois é, e como aqui eu colocava, senador Medeiros, nós tivemos audiência agora de manhã, lá no Ministério da Justiça, e agora à tarde, daqui mais 13h30, 14 horas, nós teremos uma outra audiência no IBAMA. E gostaria, inclusive, de convidá-lo aqui, a todos os outros senadores, para que a gente possa estar lá. O deputado Valteni estará presente, com os índios chavantes, inclusive, os índios representantes da aldeia Meruri e também do Xingu. Porque todas essas obras, senhor presidente, impactam no desenvolvimento da região, mas também, claro, os índios querem qualidade de vida. Se temos uma estrada que está matando as pessoas, e uma estrada que existe há mais de 40 anos, com recurso orçamentário, com a disponibilidade do Ministério do Transporte executar, e parece que é o governo brigando com o governo. Ou seja, uma parte querendo fazer, querendo realizar, e a outra impedindo de realizar as obras necessárias. O Estado brasileiro parece estar com câncer, é uma célula brigando com a outra. Inclusive, eu quero até aproveitar, já que também estamos falando dessa questão, sobre as chuvas no estado de Mato Grosso. Aqui eu tenho um artigo dizendo que chuvas levam estradas e deixam em alerta 41 cidades de Mato Grosso.
Um total de 41 municípios de Mato Grosso estão em situação de alerta por conta das chuvas e sofrem prejuízos para o escoamento da safra e atendimento a estudantes da rede pública em razão da precariedade das estradas. A informação é da Secretaria das Cidades, SECID, que mantém equipes da Secretaria Adjunta da Defesa Civil em visita aos municípios para orientar os gestores quanto aos procedimentos a serem adotados em decorrência das intempéries que ainda devem continuar nos primeiros dias do mês de março. E, aliás, no Mato Grosso, principalmente, é tradicional a chuva de São José, a enchente de São José, que agora é em março, que causa ainda esses transtornos muito grandes. E aí eu quero alertar, senhor presidente, enquanto na maioria das ações da Defesa Civil, dos problemas que acontecem nas grandes cidades, com morte de pessoas, no Mato Grosso o nosso problema não é bem esse. Nossos problemas são nas estradas de produção, as pontes que são levadas e a produção, fruto do suor, do trabalho, do trabalhador rural principalmente, ficam lá às vezes se perdendo porque não tem estradas para escoar, inclusive para levar o alimento para as grandes cidades brasileiras. Então, no Mato Grosso, e a prioridade, claro, da Defesa Civil sempre é colocar os recursos preferencialmente onde existe risco de vida. Mas nós temos que ver o planejamento do risco de vida de curto prazo, emergencial, mas também de médio e longo prazo, porque também as pessoas morrerão na cidade e morrem por falta de alimento. Então, é importante, quero fazer aqui mais uma vez o alerta ao Ministério da Integração, à Defesa Civil, que no Mato Grosso não se pode pensar em defesa civil apenas na hora do problema instalado. Nós temos que pensar preventivamente para garantir exatamente que a gente tenha condições de fazer com que o alimento possa chegar de forma farta e barata na mesa de todos os brasileiros. Em especial aqui, esta região atingida, que é a região do Araguaia, é uma das que mais sofrem em decorrência do mau tempo. Municípios como Santa Terezinha, Santa Cruz do Xingu e Confresa já apresentam dificuldade para a locomoção do transporte da soja, de outros produtos. Crianças na área rural que não conseguem ir até as escolas, considerando que o ônibus não estão conseguindo transitar nas estradas cheias de lama, segundo a Defesa Civil do Mato Grosso. Do total de cidades em alerta, pelo menos 34 integram essa região do Araguaia. Bom, senhor presidente, eu tenho um pronunciamento aqui que eu gostaria de pedir a paciência de Vossa Excelência. O senador Eumano chegou ali, deve estar inscrito também, mas eu preciso desse tempo, porque há 2 dias atrás aqui eu usei a tribuna exatamente para falar do problema da saúde no estado de Mato Grosso. E aqui eu quero fazer esse pronunciamento, porque na última segunda-feira usei aqui essa tribuna para tratar objetivamente dos riscos que a população de Cuiabá, a capital do meu estado, estava correndo ante a possibilidade de paralisação das obras do novo pronto-socorro e Hospital Municipal de Cuiabá. Uma obra que reputo das mais importantes, já que o atual pronto-socorro municipal é um verdadeiro campo de guerra, sem condições de cumprir com aquilo que o cidadão mais almeja, um atendimento de qualidade e respeito. É muito triste, senhor presidente, constatar que pessoas estão morrendo por falta de decisão de um executivo, e aqui eu quero dizer do governo do estado de Mato Grosso, pela falta de decisão sobre o investimento necessário a ser feito. O que eu quero dizer com isso, senhor presidente, é que enquanto tratava dessa situação aqui da tribuna, na segunda-feira passada, relatando aos nobres colegas o verdadeiro caos encontrado pelo ministro da Saúde, Marcelo Barros, na visita que fez às unidades hospitalares de Cuiabá, eis que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso apresentava, na mesma data, isso, claro, eu falei aqui em um horário, e depois o Tribunal de Contas deu notícia à sociedade de Mato Grosso de dados que nos traz preocupação adicional com a saúde pública do meu estado. O estado de Mato Grosso deixou de repassar mais de 23 milhões para a atenção básica de saúde aos municípios. A auditoria apontou o crescimento da dívida na ordem de 68,62% em apenas 4 meses.
No governo de Mato Grosso, apenas 17,14% dos compromissos acordados foram cumpridos na gestão da saúde do atual governo do Estado, o governador Pedro Taques. E os números não param por aí, e considero que a auditoria do Tribunal de Contas do Estado mostrou um dado que ainda é mais alarmante. Se não, vejamos. A dívida em relação à assistência farmacêutica atingiu mais de 3.800.000, isto é, apresentou 100% em apenas 4 meses comparado ao último levantamento. Isso quer dizer que nas principais centrais de medicamentos, quase metade dos remédios estão em falta. Um reflexo foi a farmácia de alto custo, que, conforme o relatório, teve desabastecimento de 44,29%. E também na Central Estadual de Abastecimento de Insumos de Saúde, o desabastecimento foi de 42,39%. Segundo o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, dentre os medicamentos em falta nos estoques atuais estão morfina, vários tipos de insulina, que é utilizado para os diabéticos, a ciclosporina, remédio imunossupressor utilizado para evitar a rejeição dos órgãos em pacientes transplantados, também a galantamina, medicamento utilizado no tratamento do mal de Alzheimer, doença que provoca a perda progressiva de memória e alterações comportamentais. Olha a que ponto chegamos. Lá em Cuiabá, senhor presidente, as famílias que precisam de medicamentos estão tendo que fazer cotas, vender rifas, ação entre amigos e recorrendo à justiça para ter acesso a esses medicamentos. E simplesmente não conseguem. Aliás, ter uma decisão judicial em mãos não quer dizer muita coisa, quando a incompetência na gestão de saúde pública se mostra mais relevante. No ano passado, para se ter uma vaga ideia do quanto a vida parece estar sendo tratada como um real desequilíbrio humano, 47 pacientes morreram antes que as liminares concedidas pela Justiça, determinando o atendimento, fossem cumpridas. A judicialização na saúde, que é um problema sério, porque desequilibra o orçamento, originou 1.081 ações no ano passado em todos os municípios de Mato Grosso. Em janeiro, havia mais de 3.300 pessoas com ações na Justiça pedindo atenção para o tratamento de saúde. E eu concordo com a defensora Sinara Guzmão, quando ela afirma que o paciente não deveria precisar buscar a defensoria e ir atrás de uma liminar, principalmente para ser tratado numa UTI. Além, claro, que o custo da própria Justiça acaba onerando muito mais ainda o Estado. O ideal era que o paciente fosse atendido, e isso não vem sendo realizado a contento no Estado de Mato Grosso. E toda vez que temos a judicialização, claro, há um aumento considerável no valor do tratamento. Isso significa que, quando se atende outros que não recorrem à Justiça deixam de receber o atendimento. E o dinheiro acaba sendo sempre curto, porque a falta de planejamento, claro, faz com que seja mais desperdiçado o recurso público. Inclusive, o próprio Tribunal de Contas vem realizando auditoria para saber a que custo está sendo feito o cumprimento dessas ações. E, como se vê, esse atendimento ocorre de forma parcial, porque tem gente morrendo com liminar na mão. Portanto, enfrentamos um caos na saúde em Mato Grosso e uma real falta de planejamento das ações, uma inércia com o uso do dinheiro público. Eu não concordo com isso e não posso concordar com essa situação que estamos vivendo. Não aceito essa situação e faço um apelo ao governador Pedro Taques que deixe de lado a briga da paternidade de obras e ajude as pessoas, ajude as famílias que precisam da atenção do Estado. Hoje, agora nesse momento, daqui a pouco, o nosso prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, marcou uma audiência e deverá estar sendo atendido pelo governador para evitar que essas obras do pronto-socorro municipal sejam totalmente interrompidas. Já disse aqui, o ano passado, tinha 700 pessoas na obra. Veio a campanha eleitoral, o prefeito anterior, Mauro, para não paralisar totalmente a obra, deixou lá com 20, 40 pessoas trabalhando.
porque o governo do Estado já não repassava os recursos desde o ano passado. Por isso, senhor presidente, a minha esperança é que se possa encontrar uma forma de evitar que uma obra importante como essa do novo pronto-socorro seja paralisada no Estado. Seria uma lástima para a sociedade, para a população que sofre e precisa da atenção do setor público. Enquanto briga para dizer quem é o pai da criança, o governo precisa encontrar, sim, os meios para honrar o compromisso feito com a Prefeitura Municipal. Aqui está a planilha, onde, senhor presidente, confirma que os 50 milhões que deveriam ser repassados até agosto do ano passado, apenas 15 milhões foram repassados pelo governo do Estado à Prefeitura Municipal, para essa obra especificamente. E nós aqui temos feito a nossa parte, tentando colocar o recurso para a saúde e também para outros setores do Estado. O ano passado, a nossa bancada de Mato Grosso, e quero aqui repetir como relator da LDO, nós só tínhamos uma emenda impositiva. Acrescentamos mais uma e passamos a ter 2 emendas impositivas para todas as bancadas do Brasil. E nós, do Mato Grosso, definimos. Uma das emendas seria exatamente para a saúde. Colocamos no orçamento 154 milhões. Desses, por um acordo da bancada 80, ficou definido que seria exatamente para equipamento do Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá. Porque o Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá atende todo o estado de Mato Grosso. Então, essa foi a nossa definição. Agora, se a obra não ficar pronta, se o governo do Estado não liberar os recursos para que a Prefeitura possa executar as obras do pronto-socorro e hospital de Cuiabá, o que acontecerá? Chegará ao final do ano, perderemos os recursos que está alocado no orçamento, porque não tem cabimento comprar o equipamento, e o Ministério da Saúde não vai liberar, os técnicos, claro, não pode liberar, para uma obra que está com 30%, 20%, 40%. Tem que concluir as obras físicas. Aliás, senhor presidente, tem parte dessas obras, dos equipamentos, que faz parte da obra. Por exemplo, o ar-condicionado, que é ar-condicionado central, ele tem que ser construído juntamente com a obra. Agora, o que acontece? Há uma disputa no Estado de Mato Grosso se esses recursos irão para o governo do Estado ou se irão ir para a Prefeitura. É claro, se a obra foi licitada pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, se a obra está sendo tocada pela Prefeitura Municipal, não é porque trocou o prefeito que nós não vamos continuar colocando os recursos para que a obra seja administrada pela administração municipal, hoje o prefeito Emanuel Pinheiro. Então, esse jogo de braço, essa briga para saber quem é o pai da criança, só leva prejuízo à população, porque demora-se mais e a cada dia que passa, como eu disse aqui, as pessoas estão sofrendo lá no atual pronto-socorro, sem condições ideais para atender as pessoas. Senador Eumano, tivemos lá com o ministro da Saúde, há poucos dias atrás, mais de 140 pessoas estavam na maca, nos corredores do pronto-socorro municipal, dado essa carência de espaço físico e também, claro, dado a carência de equipamentos no atual pronto-socorro. Então, tenho defendido que nós precisamos urgenciar a conclusão dessa obra até para reformar o atual pronto-socorro, assim como também o hospital atual universitário, que é o Hospital Júlio Mille, que tem obras também inacabadas, e temos um outro hospital começado no governo passado, onde foi fruto de um convênio do Ministério da Educação com o governo do Estado, mudou o governo, o governador resolveu paralisar todas as obras, com o argumento que seria para fazer as auditorias, e está lá o dinheiro na conta, mais de 70 milhões, 2 anos já se passaram e nada se foi feito, nem a licitação, a nova licitação foi realizada. Então, é por isso que nós trazemos aqui a nossa indignação. Aí, essas obras do pronto-socorro, de pouco que está sendo feito nesse momento, tudo que está sendo feito é bancado pela Prefeitura Municipal com muito sacrifício. Claro, a Prefeitura Municipal que tem que atender toda a demanda do dia a dia da população, seja na creche, nas escolas, a construção de uma nova obra. Se foi feito um convênio de uma parceria, o governo do Estado assumiu o seu compromisso,
Claro que, se ele não cumpre, a Prefeitura não terá condições de tocar essa obra. E aí, o prefeito, que agora acabou de ser eleito, com as esperanças da população, é claro, daqui passou os 100 dias, a população vai cobrar do novo prefeito. Por que a obra não fica pronta? Por isso nós estamos aqui utilizando a tribuna. Não para polemizar, mas é para fazer um apelo ao governador Pedro Táxi, que tem essa sensibilidade humana. E nessa audiência hoje com o prefeito, que resolva de uma vez por todas, porque além do atendimento da população de Cuiabá, de Várzea Grande, da Baixada Cuiabana, o pronto-socorro e o Hospital Municipal de Cuiabá atende todo o estado de Mato Grosso e os estados vizinhos, como Rondônia, países vizinhos como a Bolívia e outros países que ali também acaba sendo atendido. Por isso, senhor presidente, eu quero aqui, encerrando, também registrar aqui, com pesar, o falecimento de 2 companheiros do meu estado. Quero registrar aqui o falecimento do Antônio Carlos de Melo Vitório, ele que é da cidade de Cáceres, na região oeste de Mato Grosso, que era um profissional dedicado, um engenheiro civil do Ministério do Transporte, do DENIT, que serviu tanto àquela população que, infelizmente, acabou perdendo a vida. E eu quero aqui também trazer as minhas condolências a toda a família. Ele que era formado pela Universidade Federal, aliás, registro aqui que hoje todos os profissionais do Ministério do Transporte, do DENIT Mato Grosso, são engenheiros formados na própria Universidade Federal, ou seja, no próprio Estado. E quem dirige também hoje, já há algum tempo, são exatamente esses profissionais de carreira lá no meu estado de Mato Grosso. E com isso, então, aqui registro a família do Antônio Carlos Melo de Vitório, não só as condolências, também como os nossos sentimentos e, claro, registrando o grande papel que ele atuou, principalmente na questão da BR-174, a manutenção de todas a 070 que liga Cáceres até a Bolívia. Então, ele sempre foi um profissional competente e extremamente atuante. Assim como também quero fazer o registro do falecimento do jornalista Oséias Freitas, um grande amigo e companheiro de jornada, um profissional que soube atuar com brilhantismo, com honestidade, lealdade e inteligência, que sempre teve competência e sensibilidade para lidar com as adversidades e conflitos humanos. Ele que era jornalista, Vossa Excelência também que conhece bem essa área, ele, juntamente com muitos companheiros, através lá na TV Cidade, sempre teve uma atuação correta, mas um homem muito simples, dedicado, um jornalista muito atuante. Então, eu quero aqui encerrar essa nossa fala, esperando que nessa audiência... Pois não, senador? Eu uma parte da Vossa Excelência. Quando Vossa Excelência se referiu ao hospital ou pronto-socorro de urgência e emergência de Cuiabá. A realidade é que esses hospitais especializados em urgência e emergência das capitais são de responsabilidade dos governos municipais. Entretanto, a extensão de assistência desses hospitais especializados na urgência e na emergência se estende a todos os municípios do Estado. Isso quer seja no Estado de do Mato Grosso, como nosso Estado do Piauí. Hoje, por exemplo, a capital Teresina, capital do estado do Piauí, gasta 33% de suas receitas líquidas com saúde, em que a maior parte desses recursos são destinados ao hospital de urgência e emergência. Então, no meu entendimento, isso é um custo altíssimo, não só para a capital de Vossa Excelência, Cuiabá, como Teresina, própria Fortaleza, a urgência e emergência é de responsabilidade, está jurisdicionada ao governo municipal, onera sobremaneira, quer dizer, o tesouro dessas capitais e dessas cidades, quando a assistência prestada abrange todo o Estado. Daí eu vejo a necessidade de uma ação cooperativa. Não resta dúvida que esses hospitais já recebem
parte de recursos do governo federal, do Ministério da Saúde. Entretanto, os demais municípios que integram o Estado, não há recursos para a devida e necessária cobertura. Daí, eu creio que esse é um problema que não só na capital do Estado de Vossa Excelência, como nas demais capitais do Brasil, cuja urgência e emergência é de responsabilidade da capital, do município, quando presta assistência ao universo estadual. A preocupação de Vossa Excelência procede, mas, do meu entendimento, eu acho que tem que haver um sistema cooperativo, ou seja, uma participação maior do Estado na urgência e emergência, geralmente prestado pelos hospitais especializados que ficam na capital do Estado. Então, eu queria me somar à preocupação de Vossa Excelência, que se refere a essa matéria. Eu agradeço muito, senador Elmano, e incorporo o seu aparte ao meu pronunciamento, até porque, como eu disse aqui, a nossa bancada, compreendendo essa necessidade da parceria, nós alocamos essa emenda exatamente para atender não só a capital, mas para atender também as cidades do interior. Porque a saúde hoje é tripartite, é função do governo federal, do governo do Estado e dos governos municipais. Mas a gestão no Estado cabe ao governo do Estado. A gestão da saúde e o planejamento cabe ao governo do Estado. E é isso, inclusive, nós fizemos aqui uma audiência pública o ano passado, onde convidamos o governo do Estado, convidamos a Prefeitura da capital, a Associação Mato Grossense dos Municípios, o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, porque nós temos lá as duas situações. Nós temos 2 hospitais universitários, um que já funciona há muito tempo, em condições extremamente precárias, e esse hospital universitário não tem o espaço razoável para que os alunos possam ter acesso à urgência e à emergência. Nós temos lá uma faculdade de medicina na Universidade Federal, que já foi um dos cursos mais bem avaliados do Brasil e ainda é um bom curso. Por isso é importante que a gente propicie esses espaços necessários, não só para o atendimento do dia a dia da população, mas para a preparação do médico, para que a gente possa melhorar essa relação médico-habitante no Brasil, que é muito baixa. E compreendendo isso, nós, da bancada federal, já no mandato anterior, eu ainda como deputado federal, conversamos, dialogamos muito com a Universidade Federal de Mato Grosso e fizemos uma emenda de toda a bancada, alocando os recursos para a construção do novo hospital universitário. E essa obra começou num convênio com o governo do Estado, cuja responsabilidade 50% era do governo de Mato Grosso e 50% do MEC. O MEC repassou 100% dos recursos e mudou o governo paralisou as obras e até hoje não se tomou nenhuma decisão. Então, como eu sempre tenho dito, que a obra inacabada, ela causa muito mais prejuízo, ela não serve para nada, porque você vai ter que gastar com a manutenção de uma obra paralisada e depois com a retomada da obra. Por isso eu cobro aqui, quando a gente elege um prefeito, elege um governador ou elege o presidente da República, é para que ele governe, e governar é exatamente tomar as decisões administrativas. Não se pode deixar mais de 70 milhões parado por mais de 2 anos sem tomar uma decisão do que fazer com aquilo. Não se pode correr o risco, como eu disse aqui, nós fizemos a nossa parte, colocamos este ano mais uma emenda de 154 milhões e corremos o risco de perder esses recursos. E as pessoas morrendo, as pessoas sofrendo numa maca nos hospitais. Por isso essa indignação que eu venho aqui, é direito, é dever de todo administrador fazer as auditorias, cobrar do Ministério Público as ações, mas ao governante cabe a ele administrar. 2 anos é muito tempo.
Não se pode, como temos lá um contorno viário da nossa cidade, da capital, o contorno norte de Cuiabá, o Rodoanel de Cuiabá, com mais de 100 milhões na conta do Estado, onde a obra foi paralisada e não se toma uma decisão. Não se faz, pelo menos, nem a licitação. Então, se começar hoje a fazer uma licitação de uma obra dessa envergadura, seja um grande hospital, uma grande obra, só na licitação quanto tempo demorará? Então, vai se passar 4 anos com dinheiro parado na conta e a população sofrendo nos acidentes nas rodovias. Hoje, infelizmente, grande parte do movimento de carretas acaba passando em áreas de concentração urbana da capital de Várzea Grande, porque não foi concluído, não foi construído o contorno viário. Aliás, quero parabenizar o prefeito Emanuel Pinheiro por ter tomado uma decisão junto com o DENIT, mesmo nesse trecho que foi começado num convênio com a prefeitura em gestões passadas, e a obra foi abandonada também por irresponsabilidade, e está lá em prestação de contas, mas agora o prefeito, num convênio com o DENIT, pelo menos um trecho de 10 quilômetros, está lá sendo feita a restauração e fazendo as obras dos acessos, dos trevos, do encontro da rodovia com esse contorno, para que melhore o fluxo viário da cidade. Então, senhor presidente, o que eu estou aqui é trazendo a indignação da população que nos cobra. Assim como estava agora há pouco cobrando do IBAMA, do governo federal, porque não é possível as pessoas estarem lá produzindo, trabalhando, gerando riqueza e não conseguir levar a sua safra para os centros de consumo. Então, o Mato Grosso, volta aqui a dizer, é um Estado solução, mas também quero aqui cobrar mais uma vez do governo do Estado que essa história de auditoria é importante que se faça, já se fez, responsabilize, cobre o Ministério Público, mas ao governante cabe governar, cabe tomar decisões, cabe administrar, cabe priorizar aquilo que é mais importante, principalmente na questão da vida das pessoas. E com a vida a gente não pode brincar, não se pode deixar dinheiro parado na conta e as unidades hospitalares lá ainda sem decisões tomadas administrativas pelo governo. Então, eu deixo aqui um abraço a todos. Teremos agora um final de semana prolongado. O Carnaval é uma festa profana, muitos vão curtir de uma forma ou de outra, mas, de qualquer forma, eu acho que é um momento também de reflexão. Nós, os parlamentares, estaremos na base, conversando com as pessoas. Muitas vezes as pessoas cobram, né? Mas quanto tempo trabalha o parlamento? Todos aqueles, eu sempre tenho dito, um parlamentar que quer trabalhar, ele tem demanda 24 horas por dia. E eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui viemos pelo voto de confiança da população, e estou aqui junto com 2 companheiros, o senador Elmano, que tem a sua experiência, foi prefeito, conhece bem o que é uma administração e é sempre um conselheiro nosso. Ele que fazia parte do nosso bloco moderador, e nós, com tanta saudade, sempre lá estamos a reclamar a presença do senador Elmano para conversa, para orientação, que Vossa Excelência sempre foi um professor, e é um professor da vida também. Então, eu espero que agora, após essa semana, a gente reenergizado, mas principalmente com esse trabalho que estaremos fazendo. Amanhã mesmo eu vou estar na região de Cáceres, onde vamos ter lá uma reunião com todos os prefeitos da região oeste, e temos uma eleição extemporânea lá também. Vamos aproveitar para conversar com a população sobre a campanha eleitoral daquele município. Eu deixo aqui um abraço, senador Thieres, e espero que a gente possa, logo passando essa semana, voltar aqui a buscar aprovar os projetos de lei, enfim, tomar as decisões legislativas para que a gente possa fazer com que esse país saia da crise. E a crise, eu sempre tenho dito, ela é muito maior, a crise política. A crise econômica não será superada se nós não encontrarmos o equilíbrio político para que a gente possa trazer a credibilidade dos investimentos, tanto externo como também dos empresários que querem, acima de tudo, segurança, principalmente segurança jurídica nos investimentos que são feitos no nosso país. Muito obrigado.